As perícias são investigações técnicas e imparciais realizadas por especialistas para esclarecer questões, resolver disputas ou fornecer provas para sustentar argumentos. Em contextos legais, são frequentemente usadas para determinar responsabilidades em casos de crimes, acidentes ou disputas civis. Neste caso, o perito coleta evidências, analisa dados, realiza testes e emite um relatório detalhado com suas conclusões, que podem ser usadas como provas em tribunais. A condução de uma perícia requer técnica e conhecimento especializado. Os peritos são profissionais altamente qualificados em suas respectivas áreas, como engenharia, medicina, contabilidade, ciências forenses, entre outras. No âmbito empresarial, podem ser realizadas perícias contábeis que ajudam a identificar fraudes, irregularidades financeiras e avaliar o valor dos ativos. Na ciência, perícias podem ser usadas para determinar as causas de acidentes ou para investigar fenômenos complexos. Independentemente da área em que são aplicadas, as perícias são fundamentais para trazer clareza e embasar decisões importantes, garantindo a integridade das informações e contribuindo para a busca da verdade em diferentes contextos. Para saber mais sobre esse assunto, fique conosco no Bendita Hora. Estou recebendo aqui na Rede Vida de Televisão a palavra mais abalizada, mais referenciada sobre perícia que eu estou recebendo. Eduardo, agora eu tenho que saber o sobrenome. Eduardo Janos. Janos. Sabia que era assim. Eduardo Janos e Rosângela Janos. Isso é espanhol. Janos. E eu sou brasileiro, Eduardo é chileno. Chileno. É um Janos. Assim. São duas L's, tem som de J. Som de J. Janos. Eduardo, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Que agradeço. Obrigado, viu? Olha, nós estamos aqui com dois peritos, né, forenses, que vai nos trazer hoje muita informação e é muito interessante. Porque, na verdade, desde o tempo do CSI, aquelas coisas todas, mas hoje uma das coisas que mais chama a atenção das pessoas são todas essa coisa em torno dos crimes, em torno disso tudo, as pessoas estão se interessando. Mas o perito, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu vejo vocês, assim, ao mesmo tempo que eu admiro, eu tenho um medo danado. Por quê? Porque a única coisa que eu não faria na minha vida, duas coisas. Eu não seria piloto de avião, que eu admiro demais, mas eu não teria coragem na minha vida de ser piloto de avião. E o perito, porque eu admiro demais, porque muita coisa está ali na mão de vocês. Mas eu não teria coragem nunca de fazer. Não teria. Alguém tem que fazer, né? Então, eu falei, graças a Deus, que tem gente que tem essa vontade e tem esse gosto. Mas muito obrigado por isso. Eu quero começar falando aqui, ó. Quando a gente fala de perícia, a gente está falando de quê? Porque existem vários tipos de perícia, né? Vários, muitos. São muitas disciplinas que são aplicadas para poder elucidar um crime. Então, depende muito do que vai ser preciso e dos profissionais que vão ser necessários para poder trabalhar em um caso determinado. Quando acontece um crime, antes de começar a investigação, existe a perícia ou ela acompanha junto à investigação? Como é? Veja bem, temos que separar a perícia criminal da perícia forense particular. Ótimo isso, então fala pra gente, vamos lá. Então, a perícia criminal é de propriedade do Estado. Só o Estado tem direito a entrar... Exatamente. Ótimo. Posteriormente a essa perícia, nós podemos entrar imediatamente ou durante o processo para analisar e refazer tudo se for necessário. A perícia forense, que é essa que você faz, que vocês fazem. Sim, a particular. É a particular. Então, por exemplo, assim, eu olhei a perícia da coisa e falei, essa perícia está meio mal feita, não gostei disso não. Eu posso contratar você e falar assim, Rosângela, vai lá, eu quero que você assuma e faça isso. E você pode fazer isso? Sim, a gente tem essa autonomia, porque está na lei, inclusive, tá na né? Lei. As partes podem contratar um assistente técnico. Qualquer pessoa pode contratar pode contratar assistente técnico para provar a inocência ou a culpabilidade. Nós trabalhamos nas duas áreas. O advogado contrata para a família da vítima, né? Ou para provar que a pessoa é inocente. Então, a gente prova a culpabilidade ou a inocência. Trabalhamos nas duas áreas. O trabalho de vocês, o que é? Como funciona o trabalho de vocês aí? No dia a dia? No dia a dia. Tá, os advogados nos contratam, os clientes, e a gente faz todo tipo de perícia. Cibernética forense, fonoaudiologia forense, que são as interpretações telefônicas.
Tá? Isso também que é Sim. interessante. Às vezes a polícia não transcreve na íntegra e a gente vai fazer esse trabalho. Vai fazer aquela transcrição. Sim, de toda a escuta telefônica. Que interessante. Às vezes uma frase parece que está determinando um crime que vai ser cometido, mas quando a gente analisa a parte de trás ou a da frente, descobre que não tem nenhuma relação. Que interessante. Agora, tem aquela outra também da perícia que você faz para descobrir se é a voz ou se não é a voz da pessoa. Confronto de voz. Confronto de voz. Sim, Tem também a gente já conseguiu a liberdade de várias pessoas. Você está brincando. Sim, não é possível. porque não era a pessoa que estava no telefone. Porque parece, né? Parece. Uhum. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Com esse negócio da inteligência artificial, vai ser um desafio muito grande para vocês, peritos. Porque essa coisa de montagens, né? Mas tem como saber. A perícia tem como saber. Porque existe muita dessa coisa de fazer montagem, edição de imagem, vídeos, de vídeo, e vocês são capazes de detectar. Sim. Perfeitamente. Interessante. Não tem como enganar. Não tem como enganar. Não tem. Não, e vocês, assim, uma curiosidade, vocês têm um olhar muito treinado, né? Um olhar, em tudo na vida de vocês olham sempre com outros olhos. Com outro olhar? Eu não consigo assistir filme com o Eduardo, padre, por favor. Dá um jeito nele. Porque você vai no filme. Não, ele conta tudo antes. Conta é terrível. tudo. Eu detesto. Não tem graça nenhuma. Eu não assisto. Não tem graça nenhuma. Prefiro ler um livro. E depois não, depois você pode também falar. Tá errado isso, né? Exatamente. Muita coisa errada também, né? Muitos crimes. Do filme, é verdade. É verdade. Aqui, os filmes e as séries sobre investigações, muito, isso é interessante. A gente vai ver alguns trechos, depois a gente vai comentar, né, tudo aquilo, se é ficção ou se não é. Eles vão falar pra gente. Vamos lá ver. O audiovisual retrata o processo de investigação de múltiplas formas através de séries e filmes de ficção. Um exemplo de grande sucesso é a série televisiva CSI, Investigação Criminal. A série é centrada nas investigações do grupo de cientistas forenses do Departamento de Criminalística da Polícia de Las Vegas, nos Estados Unidos. A cada episódio, esses cientistas desvendam crimes e mortes em circunstâncias misteriosas e pouco comuns. Espera um pouco. O que foi? Senhor, depois de atirar, o senhor moveu, despiu ou alterou o corpo de alguma maneira? Não, por quê? Explique. O pé esquerdo está amarrado diferente. Nos cinemas, temos como exemplo O Silêncio dos Inocentes. O filme nos mostra uma jovem agente do FBI que precisa solucionar um crime misterioso. Para isso, ela conta com a ajuda das informações do Dr. Hannibal Lecter, um outro criminoso, para tentar compreender a mente de quem está por trás do crime que ela investiga. Se eu ajudá-la, Clarice, haverá turnos entre nós. Que procó. Eu lhe conto coisas, você me conta coisas. Mas não sobre este caso, sobre você. Que procó. Sim ou não? Mas e aí? Será que essas e outras retratações de fato seguem um pouco da realidade desses profissionais? Fique com a gente para falarmos mais sobre isso. Eduardo, tem muito de realidade nesses filmes ou é muita ficção? 50% é realidade e 50% é ficção. É, né? E esse tipo de coisa, assim, na cena do crime, dá para perceber muita coisa de repente? A cena do crime, por si sozinha, ela fala. Fala, né? Conta toda a história. Mesmo tempo depois, anos depois. Mesmo que a gente não teve... Exatamente. Ela vai trazer Ela para vai você. falar, ela vai contar. Isso. E esse tipo de coisa, de repente, você percebe uma coisa que não... que é um sinal, um vestígio. Dá para vocês conseguem ver isso? Olha, nós já encontramos vestígios importantíssimos dentro de cenas de crimes após a saída da polícia. Você está brincando? Sim, a gente reabriu um caso recentemente, né? Sim. E foi confirmado pela polícia de um caso de uma mãe que matou um garotinho no Rio Grande do Sul e havia suspeita que ela tinha matado o ex-marido dela, o primeiro marido. E depois de 16 anos, o Eduardo provou que realmente não era um suicídio, e sim um homicídio, sim. Um homicídio? E a polícia confirmou. Com aquilo que você tinha, porque você não tinha mais, você tinha só as informações. Exatamente. O que nos levou a essa definição foram todos o que o corpo nos entregou como informação. Sei. Tá? Porque o corpo, ele
vai demonstrar claramente se ele foi mexido, se não foi mexido, se o local é aquele onde ele faleceu, se não foi, se foi colocado lá. Então, tudo é uma infinidade de informações que quem conhece, quem tem os conhecimentos, vai descobrir. O que é considerado um vestígio assim, numa investigação? Na cena de crime? Na cena. Sangue, cabelo, Tudo aquilo que pode ser associado ao fato. E aí vocês têm toda aquela coisa de procurar mesmo, de procurar. Claro. Sim. Vamos supor, você falou cabelo. Cabelo é uma coisa que a pessoa acaba perdendo sempre. Sim, mas não no cadáver ali, né? A gente fala a cena do crime é onde aconteceu mesmo. Não em todo o ambiente, só naquele local. Só naquele no local do crime, Aí vocês procuram ver se tem algum vestígio. Sim, a gente coisa. vai verificar as fotografias da polícia, né? Porque a gente não entra na cena do crime. A polícia fotografa tudo? Tudo. Ela tira mais de 200 fotos. Para o laudo, ela coloca normalmente 10, 15, até 20 fotos, no máximo. Mas vocês têm depois acesso. a gente pede todas as fotos. A gente e faz aí o requerimento. Vocês começam a trabalhar. A trabalhar. Vamos ver aqui? Olha aqui, gente. Olha aqui, igualzinho a maleta do CSI aqui, ó. Vamos ver aqui. Vai ficar pra gente. Olha que demais. Ah, não, gente. Vou ficar ali pra não atrapalhar. Não, fica. Agora vocês vão mostrar pro pessoal aqui. Vamos lá. O que... aquela coisinha de impressão digital, né? Sim, papiloscopia, impressão digital ainda é uma... Porque a impressão digital é uma coisa muito antiga, né? Há quanto tempo existe a impressão digital? Isso. Ainda é uma evidência importante? É primordial. Sim. É a principal evidência para saber quem esteve no local do crime no dia do crime. E todo lugar que a gente põe a mão fica? Fica. Mais ou menos. Lugares porosos como esse aqui não vai ficar. Tá? Mas aqui nós podemos coletar DNA da sua digital. Sim. Não é possível? Sim. Agora, só para explicar para o pessoal, vamos ver aqui, ó. Isso aqui é uma maleta Isso aqui vocês marcam aquela cena do... São marcadores para ter uma cronologia dos vestígios que vamos encontrando. Olha, posso ver ali? Sim, 2, 3... Aí você vai marcando. Né? Sempre tem que ter uma boa máquina fotográfica, sempre tem que ter, por exemplo... Desculpe, padre. Esse aqui é um produto para pegar digitais que se encontram molhadas. Mentira. A gente passa esse produto, ela aparece com maior força, nós fotografamos com uma boa fotografia e... Oi? Não, tá mostrando. Não, estamos mostrando. A Drica, não atrapalha, Drica, por favor. Luminol. Luminol. Esse luminol que é interessante. Ele vai explicar aqui como é que funciona essa parte do sangue. Na verdade, o luminol não é para determinar se existe sangue. Não. Ele reconhece o ferro que tem dentro do sangue. Então, o que acontece? Se eu vou numa cena de crime e eu começo a colocar luminol... Não, vou supor, teve sangue de... Brilha tudo o que tiver. Cloro, urina... brilha. Brilha. Entendi. Então, aí tem que coletar, mandar para o laboratório, determinar se o sangue, se é sangue humano ou animal, e depois confrontar com o sangue da suposta vítima ou de um possível autor que se feriu no... Não tem jeito da gente fazer, não tem jeito de a gente mostrar o Drica, corta o seu dedo aí. Drica, vem cá. Vamos pra gente ver. Pode vir aqui, Vem cá, Drica. Vamos demonstrar. Não vai cortar dedo, não. Não vai. O que a gente devia cortar é a língua, mas tudo bem. Então, nós temos um produto aqui, eu vou tentar ver, você vê que o ombro dela não apresenta nada. Não apresenta nada. Com luz vermelha, nada. Nada. Não me mate, não, Drica. Olha lá. Interessante. Que demais, gente. Eu vou colocar um reagente muito parecido com o sangue, para que possa ser analisado. Tá. Olha lá. Tá aqui. Olha lá. Agora sim. Agora sim, ó. Tem que ficar Isso aqui pode ser uma reação tanto a sangue, quanto a urina, quanto a sêmen, tá? Vermelho não acontece nada. Olha. Olha, que demais. Você viu? É um composto químico muito parecido com o sangue e aparece imediatamente. Então, se apagam todas as luzes, nós temos umas luzes negras grandes e iluminamos tudo. Luz negra. Aí você passa o tal do reagente, do luminol, com o vai luminol, brilhar. Aí ele brilha. Ele brilha. Obrigado, não pode brilhar mais que eu. Vamos. Aqui. Então, por exemplo, nós temos um marcador, boa máquina fotográfica para guardar evidências. Máquina fotográfica. Essa aqui é aquela... Pincel para levantar digitais, a gente vai colocar um pó revelador, branco ou preto, dependendo da superfície. A gente faz um movimento para tirar tudo que sobra. Aquela é uma... Um pincel. Pode ver? Claro. Vamos ver aqui o pincel. Vamos ver o pincel.
Eu sempre vi isso em filme e nunca tinha visto. Olha aqui. Então tem branco e preto. Aí você põe o pozinho ali. Exatamente. E passa assim. E vai revelar digital. Aí é digital. Aí o que você faz? Você fotografa ou o que você... A gente coleta. Primeiro fotografa e depois coleta com um adesivo específico. Ah, um adesivo. Sim. Um adesivo, que demais. E depois coloca uma lâmina de vidro para que ele fique fixado lá e ninguém possa mexer mais, tá? Aí põe numa lâmina, aí pronto, ele está... Exatamente. Já... Temos, tá. Isso aqui o que é? Esse é um medidor de decibéis. Acontece... Posso pegar? Pode. Nós tivemos um caso... Olha aqui, ó. Isso aqui é um medidor de decibéis. Aqui, ó. Nós tivemos um caso que uma pessoa foi acusada de um homicídio e quem acusou ele foi uma senhora de 90 anos que escutou o motor de uma S10 a 150 metros. Então nós fizemos todos os cálculos e falamos, não, a senhora está falando fora... Não, mas ele ficou preso 2 anos. Sim. Por causa disso? Por causa da conversa da senhora. Gente do céu, ela jamais poderia ter escutado. Aqui uma câmera fotográfica com duas... Aqui é para guardar evidências. Esse é o saquinho de evidências, né? Aqui, ó. Olha isso aqui. Evidências. É um composto que nós colocamos dentro de um carro, tá? Vamos esborrifar assim o carro por dentro e depois vamos colocar um óculo e uma lanterna específica e vamos descobrir se lá dentro foram efetuados disparos. Mesmo que tenha passado muito tempo já? Mesmo que tenha passado, não muito tempo, mas pelo menos 2 dias. 2 dias? Fica lá? Sim, os componentes ficam. Ah, você tá brincando, né? É porque a pólvora, ela se espalha tanto a combusta quanto a incombusta. Aqui, olha, tem 2 tipos de pólvora aqui. Não, é assim, quando deflagra, quando se dispara... Que ela explodiu... Queima, uma parte queima, a outra não queima e sai com tudo também. E a gente consegue detectar, Que demais, aí dá pra perceber se teve um disparo ou não teve um disparo. Exatamente. Gente do céu, a gente não pode fazer nada. Vocês vão descobrir. Não pode fazer nada. Então, aqui temos réguas. Réguas de precisão aqui. Essas aqui são para coleta de sangue, porque nós muitas vezes coletamos sangue das pessoas que estão querendo contratar a gente para ver se elas participaram ou não do crime. Porque nós temos que ter a certeza se ela participou ou não. Aí você já coleta o sangue da pessoa. Exatamente. Do DNA? Sim. DNA. Agora estou vendo umas coisas aqui. O que é esse? Isso aqui é para quando nós trabalhamos com balística. Aí, ó, isso aqui. Tá? Isso aqui trabalhamos com balística. Isso é simplesmente um detetor de metais que a gente utiliza porque sempre vai ficar um estojo ou um projétil. A gente procura, acha, coloca... Isso é um detetor de metal? Sim. Que demais. Inclusive, se nós ligarmos, eu acho que vai funcionar. Vamos ver. Assim que ele achar o metal. Assim que o anel. Não, põe. Aqui, põe no chão. Ai! Sim. Ela, aqui. Vamos ver se ele vai achar. Ó. Imediatamente. Viu? Não, vem aqui. Não, aqui tem um metal aqui, ó. Então, nós achamos, às vezes, projéteis que atravessam o corpo. Vou pegar esse anel. E guardamos dentro de um envelope específico e analisamos se tem vestígio de sangue do corpo da vítima. Olha ali. Vamos ver. Peraí, que tem mais coisa pra gente mostrar, mas tem um vídeo. Há poucos dias a gente teve uma tragédia com uma torcedora do Palmeiras. Vamos ver como que a investigação fez uso desses vídeos de reconhecimento facial, né, para até chegar no suspeito. Veja lá, depois vocês vão falar agora. Vamos ver. 8 de julho de 2023. Uma data que jamais será esquecida. O local era o Estádio Allianz Parque, na zona oeste de São Paulo, a casa do Palmeiras. O jogo que aconteceu naquela noite foi Palmeiras e Flamengo, válido pelo Campeonato Brasileiro. Um dia que era para ter sido de festa, mas que marcou o fim da vida de uma jovem de 23 anos. Gabriela Anelli era palmeirense e estava ali para torcer pelo seu time do coração, quando, em meio a uma confusão de torcida do lado de fora do estádio, ela foi atingida por estilhaços de uma garrafa. A jovem faleceu em decorrência de uma hemorragia e, a partir deste momento, a polícia começou as investigações para entender e tentar prender os suspeitos pelo crime. Mas como identificar os responsáveis em meio a tantas pessoas? Foi aí que entraram as câmeras de segurança do Allianz Parque. Elas contam com a tecnologia de reconhecimento facial e estão ajudando na identificação dos suspeitos.
O torcedor foi identificado por meio de uma reconstituição virtual que a polícia fez, usando as câmeras internas e também externas do estádio, por onde as torcidas passavam. Eles procuraram o maior número de imagens e fizeram uma sincronização delas com os sons, auxiliados pela perícia. Já a forma como esse reconhecimento facial é aplicado é um pouco mais complexo. Por isso, os nossos especialistas no estúdio vão contar como essa tecnologia funciona. Já falei para vocês, nós estamos com os 2 maiores peritos do Brasil aqui, então vamos ver o seguinte. Olha, esse caso específico, todo mundo houve um reconhecimento. Ou seja, a gente pensa assim, seria impossível você reconhecer uma pessoa naquele mar de gente e por uma coisa que aconteceu. Como que a perícia conseguiu chegar a esse ponto? Olha, chegar na pessoa não é difícil. Não é difícil? Não é difícil. Ou alguém fala ou eles vão descartando através de imagens existentes. O problema é determinar se essa pessoa foi a que provocou o ferimento que deu morte à vítima. Porque, veja bem, ele aparece jogando uma garrafa. A garrafa, quando não está quebrada, é um objeto contundente e não um objeto cortante. Sei. Então, ela não está quebrada. Se não quebrou e passou pelas 2 portas e bateu na moça, só machucaria a moça e não mataria. Sim. Então tem que saber como foi a produção do ferimento, se foi de trás para frente, de frente para trás, ou de um lado para outro, para poder determinar a dinâmica exata do ferimento. Sei. Então não é tão simples como está falando aí, não, porque pelo rosto, isso aqui, não. Precisa ter... justamente. A prova inquestionável do que aconteceu. Tá. Entende? Porque aí era muita gente jogando para cá, para lá, garrafa, gelo e assim por diante, desculpa. Então... O espanhol dele... desculpa, é que esse programa se ventila. Olá a todos. Então, é assim que funciona. Então, o que acontece? Se eu vou lá no local, eu não vou me preocupar com apontar, neste momento, o culpado. E se determinar se essa pessoa que foi apontada como autor do crime realmente tinha condições técnicas de acertar a moça e produzir sua morte. Só pra gente, como que o caso foi assim? Ela estava dentro, tudo isso aconteceu dentro do estádio? Estava de um lado do portão e os outros do outro lado do portão. Aí foi uma garrafa lançada. E passou pelo meio dos 2 portões que tinha um pouquinho, assim... Uma abertura pequena. E ela quebrou? Não quebrou. Não quebrou? Não, ela passa reto. Então, mas como que é atingida na moça? O que atinge na moça? São estilhaços? Olha, se foram estilhaços, não seriam dessa garrafa. Entendi. É isso. Porque ela passou completa. Ela passou completa. Então o estilhaço veio de outra garrafa. Então eu produziria um machucado e não uma bateria lesão. Porque ela estava inteira a garrafa, né? Inteira. Então, e outra coisa, ninguém foi lá para ver se existiam vestígios no chão de garrafa quebrada, se era gelo quebrado, porque o gelo também corta. Corta, e dependendo da força que se joga, daí a importância da digital, né, padre? Porque a gente acabou de falar, na garrafa tinha digitais. De quem eram as digitais? De quem eram as digitais? Sei. Cadê esse exame? Cadê o exame digital? Cadê o exame? A importância de saber qual foi a garrafa e quem manuseou a garrafa. Ali tem digitais. O vidro é um material, uma superfície muito fácil de aderir a digitais. O vidro, né? O vidro Sim, é o muito vidro fácil, fica um tempão. Muito fácil, né? Então é um exame importante para esse caso. Olha que interessante. Tem uma pergunta aqui para os nossos convidados. Vamos lá. Quero trabalhar com perícia, mas não sei por onde começar. Como saber se tenho vocação para esse trabalho? Eu tenho certeza que eu não tenho vocação para esse trabalho. Olha, padre, funciona assim. Nós recebemos aproximadamente 50 pedidos por dia para trabalhar na nossa empresa. Currículos, sim, uma infinidade de currículos. E pessoas que falam assim, olha, eu quero trabalhar com vocês porque eu quero ser perito criminal. Já, para começar, nós não somos peritos criminais, somos peritos forenses particulares. E eles falam assim, não, porque eu fiz um curso de 2 dias de... internet. Alguns da internet. Online. Né? Então, não há a mínima possibilidade. Para ser perito, tem que ter uma profissão já feita na faculdade. Ou grafotécnica, que é muito importante, que é um curso que deve ter 2 anos de aprimoramento para poder participar. Mas você vê muito perito que faz um cursinho de um final de semana, um jovem que faz um curso de um final de semana
ia colocar anúncio na internet, perito criminal particular, e aí as pessoas acabam caindo em contratar a pessoa, cobra barato, e depois ele chega no nosso escritório, mas eu contratei um perito tanto... É porque o perito ele responde no tribunal, né? Ele vai na audiência, ele vai até o júri. E se você não tem a expertise, você responde o processo criminal. Ou seja, eu acho que eu sou perito. Não pode achar. Você tem que ser um perito. Porque tem muito dessa coisa, da pessoa às vezes assiste o filme, fica assistindo o filme. Pensa que assim sai. Eu quero ser perito. Aquele seriado como que chamava? Lúcifer também tinha bastante perícia criminal. O primeiro passo é o curso universitário, uma pós-graduação. Então, respondendo as perguntas, curso universitário, estudar bastante, né? Claro, tem que ter essa aptidão, essa vontade e tal. Né? Estômago vocação, forte também, né? Porque essa coisa, porque vocês vão... E também tem que ter uma certa frieza diante das coisas, né? De separar e não se envolver emocionalmente. Porque você toda hora tem casos não dá para Tem alguns clientes que chegam lá, mas eu sou inocente e eu vou contar a minha parte. Não, a gente vai ver as provas, a gente não escuta nem o cliente, porque a gente não trabalha com depoimento, né? Tem mais equipamento aqui. Isso aqui é um drone. Um drone. Olha o drone é utilizado normalmente em acidentes de trânsito. Por quê? Porque aí temos 3 responsabilidades. O motorista de um carro, o motorista do outro e a prefeitura ou o Estado por conservação da via. Tá? Então, nós fazemos um levantamento, mapeamos todo o local e, posteriormente, vemos se há responsabilidade do Estado no acidente. A gente pode contratar vocês, por exemplo, aconteceu um acidente, né, tal. Aí, depois resolveu tudo, eu posso contratar vocês para, de repente, analisar aquilo que aconteceu, tudo? Claro, deve determinar a dinâmica do acidente. Porque tem várias pessoas que respondem processo por acidente e elas não tiveram a culpa, foi o PDS. Sim, tá vendo? Estava alcoolizado ou não deu seta. Então, a dinâmica do acidente vai ser determinada pela perícia. Pela perícia, Sim. pela perícia. É importante. Porque o brasileiro tem que entender que a palavra da justiça não é a última palavra. Entendi. Porque muitas vezes nós tiramos pessoas da cadeia, que foram condenadas em primeira, segunda e terceira instância. Olha que coisa. E nós vamos lá, apresentamos uma revisão com produção de provas novas e eles acabam sendo absolvidos. O que é isso aqui da caneta? Eu vou pedir para o padre, vamos lá, fechar os olhos e fazer a sua assinatura 2 ou 3 vezes, mas com os olhos bem fechados. Você não faz um cheque para ele? Não, só o papel. Eu vou falar da grafotécnica e eu preciso desse teste, vamos lá. Assinatura bonita. De olhos fechados, padre. De olhos fechados. Não menta que você é padre. Vamos lá. Drica, cala a boca, Drica. Pronto. 2 assinaturas. 2 assinaturas. Então, tá aqui a assinatura. Tá aqui, né? Ele fez com os olhos fechados. Fez com os olhos fechados. O seu punho com a mente assinou. E ficou igual mesmo. Um falsificador não consegue fazer a assinatura do senhor. Ele vai imitar, vai desenhar, mas os traços vão estar todos na assinatura e a gente vai provar se é falso ou não. Tá? Olha. Porque o falsificador não consegue fechar os olhos e fazer a sua assinatura. Ele não, porque ele não tem ele isso consegue, gravado ele vai imitar. Nele. Ele vai imitar. Quando... E dá para saber que ele imitou? Claro. Quando a assinatura é muito boa, a Rosângela faz um trabalho que se chama luz rasante, que é para ver a pressão realizada na assinatura. Entendi. Porque o falsificador, ele mete uma pressão muito leve para poder desenhar. Agora, quem a faz já com pressão. É verdade, eu assino sempre. Tá vendo? Ó, dá até pra gente medir a pressão por aqui. Eu assino com bastante pressão mesmo. Que interessante. Então, o falsificador nunca vai assinar com os olhos fechados. Que interessante. Porque ele não tem o traçado, ele não tem o idiotismo gráfico. Já a pessoa que assina, você assina com os olhos fechados. Agora, quando ela faz um trabalho... Eu tinha pensado nisso. Quando ela faz um trabalho, usa uma infinidade de equipamento. Ela tem um microscópio só para ela lá no escritório. Mas também usa esse aqui portátil. O que é isso aqui? O microscópio portátil. Isso é um microscópio? Esse aqui é para analisar. Você olha aqui, sim. né? Olha, é verdade. Tá? Olha que interessante. Nossa, viu? Ele aumenta bastante. E depois olha aqui, gente, uma lente aqui, ó, que ela coloca aqui, ó. Olha lá. Tem que encostar, tem que encostar. Tem que encostar, agora tô vendo. Aumentou, olha lá que coisa interessante. Dá pra ver mesmo. Essa é a grafotécnica. Olha lá. Cada que você vê um ponto, uma assinatura, é falsa porque é um ponto de pausa, porque a pessoa parou para pensar o resto
É verdade. Tá? Então, depois que ela faz toda essa análise, ela vai e faz uma... Isso aqui é um microscópio. Você liga no computador, isso aqui. No tablet. No tablet. No tablet mesmo. Aí você, olha, um microscópio... E posteriormente faz uma cópia com a impressora, com um scanner. Que é um scanner muito forte para poder pegar até... a gente poder aumentar para saber se realmente é a mesma pessoa, a mesma seguinte. Olha, então um documento, uma coisa assim, tem... Então, isso, vocês já tiraram gente da cadeia, às vezes, por causa disso? Muitas. Olha, não é que a gente tira. Atenção, é um trabalho... Aí, Wilson, você está querendo sair? É um trabalho em conjunto com um advogado que nos contrata. Sei. Tá? Mas o que acontece? O ônus da prova é de quem acusa. A polícia, muitas vezes, mal apresenta uma prova, o Ministério Público oferece denúncia por tudo que tiver na frente, e o juiz, para não ir em conta do Ministério Público, fala, então vamos denunciar, ou vamos condenar. E ele entra em segunda, terceira instância, e nós apresentamos novas provas, e aí a terceira instância já fala, olha, espera aí um pouquinho, esses peritos realmente fizeram um trabalho técnico, então não há como deixar a perícia pública por cima do trabalho que eles fizeram, que era muito mais objetivo e mais preciso. E tanto que um laudo nosso... Isso é um laudo? Isso é um laudo nosso. Olha aqui. Olha aqui, gente. Eu não vou... olha aqui. Não, vou mostrar o que é, porque tem coisa... É um caso... Homicídio, é um caso... Sigiloso. Eu só vi por quantas páginas aqui, olha aqui. Olha aqui, gente. Um laudo... Isso aqui é um laudo. Olha que coisa impressionante. Olha que tem um processo, o réu, está aqui escrito réu, não vou mostrar, claro, obviamente, o advogado e o processo aqui, ó. Esse é um parecer técnico criminal. De um inocente que está preso há 5 anos e 4 meses. Olha o trabalho bonito que vocês fazem. Exatamente. Então, como o senhor perguntou, se nós tiramos muita gente da cadeia, por ano a gente tira aproximadamente 30, 40 pessoas da cadeia. Olha que coisa. Olha inocentes. Inocentes, Sim. Inocentes. Não, mas tem casos que eu preciso falar. Quando o trabalho é mal feito, o nosso trabalho se torna algo muito positivo para alguém que cometeu um erro. Porque teve uma pessoa que cometeu um crime e deixou vestígios em uma arma dentro da casa. Chegou a polícia, não vou falar qual polícia, polícia, não é guarda municipal, polícia. Chegou lá, viu a arma, pegou a arma, essa aqui, tirou outra, as digitais foram embora e o homicida ficou livre. Então, o trabalho... eu ia falar, mas não dá tempo mais sobre essa questão de mexer na cena do... Preservação, né? Aqui não existe. Aqui não existe. Aqui todo mundo acabou. Mexe. Ó, gente, vou falar uma coisa pra você. Eu acho importante esse trabalho, importante mesmo, muito importante. E eu acho importante até você saber que você pode contar com um perito que você pode contratar. Eu vou dar um Instagram aqui, atenção, um Instagram para você seguir todos os casos, seguir o que ele faz, seguir também ali, @Perito Eduardo Llanos, com 2 L's, olha aqui, ó, olha ali, ó, @Perito Eduardo Llanos, eu tô falando em português, com 2 L's, tá bom? Com 2 L's. Ou então, @Rosângela Llanos, com 2 L's, tudo, @Rosângela Llanos. Ou então você acessa o site, como que é? Secrim. Não, pode ser. Seuel com W. Seuel.com.br. Mas fica mais fácil Secrim. Secrim. Então, ó, tem aí também o Secrim. Que é Seuel Criminalística. Secrim.com.br. Vai, veja, se você, verdadeiramente, não é só questão de crime. Qualquer perícia, você pode entrar em contato. Acho que qualquer perícia é importante entrar, Padre, porque a gente tem que ter essa palavra. E todo mundo tem acesso ao nosso trabalho. Todo mundo. Quem tem condições e quem não tem condições. Isso mesmo. Muito obrigado a vocês. Obrigado, viu? Muito obrigado. Fantástico, gente. A gente vai encerrar o programa de hoje com o clipe Vítima, da Rita Lee. Obrigado a vocês que ficaram com a gente. Deus abençoe. Amanhã, ao meio-dia, a gente encontra.